galera do nono ano, sejam bem-vindos à nossa nona aula de Sociologia. Essa é a nossa aula de revisão, certo? Então, que nem aqueles resumões que a gente costuma fazer em sala de aula antes da prova, pois é, essa vai ser uma aula resumão também, com os pontos principais que nós tratamos durante as 8 aulas anteriores por aqui, por essas videoaulas, beleza? Então eu te aconselho a prestar bastante atenção, porque se de repente ficou algum conceito, alguma coisa meio confusa lá atrás, agora pode ser a hora que se abre assim uma luz sobre você, né? Oh, e de repente você conseguir entender, né? O que a gente vem falando desde o início do bimestre, beleza? Então presta atenção, pega lá o teu material, tá? E vamos estudar. Muito bem, galera. Então, vamos agora partir para a nossa aula de revisão. Lembrando que o teu conteúdo é referente ao capítulo 2, né? Em que nós falamos sobre filosofia da existência, tá? Então, a gente vai relembrar os pontos principais, né? Das nossas filosofias, né? Das nossas filosofadas por aqui. Tá? Então, esta é a nossa aula de revisão. Bem-vindos ao nosso resumão de revisão, tá? Vamos começar lembrando sobre o que é crise, certo? Lembra que a gente fez uma atividade, né, falando sobre isso? Então, vamos lembrar o conceito, tá? Um dos muitos, porque a gente tratou de vários, lembra? Então, crise designa uma fase ou uma situação perigosa, da qual pode resultar ou algo benéfico ou algo pernicioso, dependendo, né, de que rumo ali a pessoa vai tomar, o indivíduo vai tomar, né? Tanto para ele quanto para a comunidade. Então, a crise, ela é um estado transitório, tá? Quando você está saindo de um momento para outro, e que é cheio de incerteza, né? Porque a pessoa realmente não sabe o que está esperando por ela. Depende muito da possibilidade de escolha que ela tem. Então, como o próprio conceito fala, pode resultar em alguma coisa benéfica ou em alguma coisa muito ruim, dependendo. E aí nós vimos, né, na primeira aula, os diversos significados dentro, né, das definições filosóficas do dicionário de filosofia, né, para a palavra crise. Então, a crise, ela pode nos levar a um quadro de melhora ou piora de uma situação anterior em que a gente estava. Então, você teve, por exemplo, uma crise financeira. Agora, por exemplo, teu pai pode ter passado por uma crise financeira. Depois que passar isso, isso pode resultar em uma melhora, né? Quer dizer, vir com tudo e usar, né, esse momento de crise para se superar ou para fazer uma coisa nova, né, se reerguer, ou acabar de vez, né, com o que se tinha. Então, por isso o lance da melhor ou da pior, tá? A crise nos faz questionar nossa história e nosso futuro. Então, né, quando a gente fala em crise social, histórica, né, vai se voltar a momentos muito específicos da história da humanidade, também os momentos que a própria sociedade se questiona, né, sobre conceitos que existem há muito tempo. Isso também pode ser caracterizado como crise. E também em termos econômicos, né, nós vimos ali a definição de Karl Marx sobre crise, que ele afirmava que o capitalismo ele se extinguiria devido às crises que ele mesmo provoca, né? Mas que o que a gente pode observar, na verdade, no decorrer do tempo, tá? Que talvez o Marx não tenha vislumbrado isso, né? Não teria como, é que o capitalismo ele é constituído de crises, então ele usa a crise para se reinventar e permanecer aí, tá? Então esses são os diversos, né, os vários significados que a crise recebe, tá? Que esse termo crise recebe. Então nós falamos sobre crise, né, nos seus vários significados, né, como alteração de saúde, como ruptura de um equilíbrio, como estado de dúvidas e incertezas. Então, você tem crise de asma, por exemplo, né, uma crise de saúde, crise nervosa, crise moral, crise política, crise diplomática, crise social. Existe uma penca, né, de significados. Quando você coloca ali no site de busca, né, de pesquisa, a palavra crise, vai te aparecer uma penca de significados. Mas lembra que aqui a gente está tratando sobre a questão da filosofia, né? Então, dentro da filosofia, o que é essa crise? Crise vem do termo crises, né, que é o ato de separar, distinguir, escolher, interpretar uma situação. Então, ela é inerente, ou seja, ela é própria de toda atividade racional do ser humano. Ela é a própria ação da razão, de usar o raciocínio e a capacidade crítica, né? Então, essa palavra crítica, ela vem justamente do termo crise, né? Então, o que é você fazer uma análise crítica? É você realmente, literalmente, provocar uma crise, né? Ou seja, parar para pensar, usar o seu raciocínio para poder
tirar uma conclusão, criar uma opinião, criar um argumento sobre determinado assunto, tá? Então, portanto, a crise é a própria capacidade crítica que o ser humano tem. E todo pensamento que você tem, ele acaba inaugurando uma atividade crítica também. A crise, ela nos leva à situação em que a gente pode usar o nosso poder de escolha, né? Então, ela representa uma oportunidade, mas também ela representa um risco, porque se você escolher a coisa errada, né, vai dar ruim, certo? E aí nós falamos sobre angústia, né? Fizemos lá, lembra da atividade que nós fizemos sobre crise, ok, né? De algumas pessoas eu corrigi, né? Então, algumas pessoas se saíram muito bem usando aí a sua capacidade de análise crítica das situações, tá? E logo em seguida nós falamos sobre angústia, mas angústia numa visão muito específica dentro da filosofia, que é na visão do existencialismo, né? No final do bimestre passado nós falamos um pouquinho sobre existencialismo e aqui a gente pegou alguns conceitos e analisou dentro da filosofia existencialista, tá? E o que é a angústia? É um medo fora de foco, disperso. E aí a gente pegou ali o entendimento do Kierkegaard, né? Que é ali um filósofo existencialista, tá? Que ele fala sobre angústia. Então ele usa o exemplo de um homem para entender o que é angústia. Lembra? Ele usa o exemplo de um homem na beira de um precipício. É igual você quando tá ali lá no alto do shopping e olha assim para baixo, né? No parapeito, olha para baixo, lá para o meio. Então, você tem um medo focado de cair, não quero cair, mas ao mesmo tempo sente aquele impulso de se atirar. Eu acho que eu vou me jogar daqui. Então, isso, na visão do Kierkegaard, ele interpreta muito bem, né? Designa muito bem o que é angústia na visão dele, né? E essa experiência dessa dupla sensação, né, essa ansiedade, é onde aparece a angústia, porque você tem ali um exemplo da nossa total completa liberdade para escolher se você vai saltar ou se você não vai saltar. Então, essa duplicidade aí é o que ele chama de angústia, essa duplicidade de sentimentos. E aí nós vimos sobre a primeira angústia que ele trata, né, na obra dele, sobre Adão lá no Éden. Então, ele focaliza ali na primeira angústia experimentada pelo primeiro ser humano criado, né, que foi Adão. Então, a escolha de Adão em comer da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, que foi proibido por Deus, né? E aí ele não conhecia o bem e o mal, né? Eles não existiam antes de Adão comer o fruto, então ele não conhecia, né, o bem e o mal, o conceito de bem e o mal. Ele não tinha esses dois conceitos na cabeça dele. Então, ele não sabia, né, o que aconteceria de fato, né? O que seria esse mal que aconteceria se ele comesse do fruto. O fato é que ele devia ter confiado em Deus, né? Mas ele vai e experimenta. Aí pagou para ver, cá estamos nós, né? Valeu, Adão. Então, esse é esse momento ali da escolha dele, né? Meio uma ignorância, porque ele não conhece, mas ao mesmo tempo ele tem uma regra para cumprir. Enfim, esse sentimento que o leva a praticar o erro é o que o Kierkegaard chama de primeira angústia do ser humano, tá? E aí ele fala da ambiguidade que a gente encontra dentro da angústia, tá? Então ele registra da seguinte maneira: a angústia, ela é uma antipatia simpatizante e uma simpatia antipatizante, né? Kierkegaard facilitando a nossa vida, só que não, tá? Então, o que isso significa? É que na angústia o ser humano, ele não perdeu toda a sua inocência, mas ele também não é totalmente inocente, né? Então você não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo, né, você sabe que vai acontecer alguma coisa, você não sabe o que é. Então fica naquela duplicidade, né, naquela ambiguidade. Mas ele também enxerga a angústia como uma espécie de salvação para o indivíduo, né? Por quê? E aí a gente tem aspectos positivos e negativos da angústia, porque assim como você tem essa ambiguidade, né, e essa briga interna do ser humano com o que diz respeito ao que vai fazer, né, a exercer o seu poder de escolha, tá? Ele tem consciência do potencial, né, que ele pode alcançar através disso. Então, a angústia ela pode se apresentar como uma oportunidade para o pecado, para o erro, né, fazer alguma coisa errada, mas ela também pode ser um caminho para um reconhecimento, para uma realização, né, para a liberdade de cada um. Depende de como a pessoa vai usar esse sentimento. Então, ela pode se consumir por essa angústia ou ela pode usar isso como um trampolim, né, para fazer a diferença na vida dela.
E aí a gente deixou a angústia de lado e foi falar sobre felicidade, né? Mas sempre filosofando, porque a gente é desses, tá? Nós vimos felicidade, o conceito de felicidade para os clássicos. O primeiro deles foi o Aristóteles, né? Que ele tem lá uma série de raciocínios ali, né? Sobre a questão da felicidade, o conceito de felicidade, e ele conclui que a maior virtude da nossa alma racional é o exercício do pensamento. Então, a felicidade, ela está justamente, né, nessa utilização, né, do seu raciocínio, tá? De identificar o homem como essa alma racional. É essa atividade pensante, né? Ela existe, né? E justamente quando o ser humano encontra aí a sua felicidade. Tá? Ele é tão coisa que ele diz que isso praticamente aproxima o ser humano da divindade, tá? Sem perder de vista a aplicação prática desse conceito, né? Então ele diz que a política, por exemplo, né, a política pensada por ele, não essa que a gente conhece aqui, tá? Ela é uma extensão da ética. Então é função do Estado, né, criar condições para que o cidadão seja feliz, tá? Mas claro que ele está pensando lá na polis grega, tá? E aí a gente tem também, nós falamos sobre a felicidade para Epicuro. Esse aqui ele é mais light, tá? Então ele fala sobre o prazer. Ele diz que o prazer ele era essencial à felicidade. Então, tanto que essa busca por prazer, ela cria, né? Ela tem uma coisa própria que é o hedonismo, né? Que é justamente a busca de ver em busca do prazer, tá? Só que esse prazer que ele se refere não é, né, um prazer assim que, então eu vou me embriagar de bebida, eu vou comer em banquetes, né, ter muitas mulheres ou muitos homens, enfim, isso é prazer. Não, né? Na verdade, que é o que ele chama, não consiste no gozo dos sentidos, né? Não tá falando dessas coisas materiais, ele tá falando da ausência de sofrimentos e perturbações da alma, e isso só advém através do pensamento filosófico. Falamos sobre a felicidade na nossa sociedade, que está muito ligada, né, à ausência de sofrimento e anestesia para as dores da existência, tá? Então, ser feliz na nossa sociedade capitalista, consumista, na maioria das vezes está associada à ideia de você ter modelos de felicidade, né? Então, sempre que você vai perguntar para uma pessoa assim, o que é ser feliz para você? Possivelmente a pessoa vai te listar, é ter dinheiro, é ter sucesso, é ter fama, é ser bonito, é ser bonita, né? É ter um relacionamento duradouro. Então, está sempre ligado à posse, né? Ou de objetos ou de pessoas, infelizmente. Dinheiro, fama, poder e status. Então, está ligado muito a isso, né? Então, ligado a essa ideia de felicidade de que, se eu tenho essas coisas, então eu não vou ter problema, né? Se isso fosse verdade, você não teria, infelizmente, muitas pessoas que são muito ricas e famosas, mas cometem suicídio, né? Ou às vezes não precisa chegar a essa fatalidade, mas sofrem com depressão, sofrem com síndrome do pânico, se sentem sozinhas, né? Mesmo cercado de gente, mesmo indo a festas, mesmo sendo reconhecida pelas pessoas na rua, se sentem sós, né? Então a gente percebe que essa é uma noção de felicidade muito, né, pífia, né? Não tem solidez, né? E a gente também viu sobre a felicidade como anestesia dos problemas, né? Sinônimo de anestesia dos problemas, que são aquelas pessoas que acham, né, que para ter a felicidade ou para alcançar essa ausência de sofrimento ou essa anestesia para as dores, né, que elas têm, não necessariamente física, mas às vezes psicológicas e emocionais, elas precisam utilizar drogas e medicamentos para ficarem ali anestesiadas, né? Então, é como se usar essas coisas fizesse com que criasse uma felicidade artificial, e é uma felicidade artificial, mas não resolve os problemas das pessoas, né? Depois que a pessoa acorda ali do seu torpor, da sua embriaguez, o problema está lá esperando por ela. Ele e uma ressaca braba também, que é outro problema, tá? Então, né, acaba sendo algo que não faz muito sentido. Falamos também sobre as pessoas que não querem ser felizes, né? Então, se vocês bem lembram, a gente tratou um pouco desse conceito. O que são as pessoas que não querem ser felizes? São aquelas pessoas que não conseguem, né, criar um molde para a felicidade ou se encaixar no padrão, no modelo social, né, de felicidade que essa sociedade impõe, né? Então, são pessoas que normalmente têm esse tipo de pensamento, como está destacado aí para vocês, tá? Como é que eu posso ser feliz numa sociedade que você tem pessoas que morrem de fome, morrem de miséria, que sofrem com violência, né? Não sou alienado. Então significa que eu não posso buscar ser feliz, professora? Claro que não. Isso aqui é uma concepção particular, tá, gente? Não significa que você
se você se considera uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz, mas eu não me considero uma pessoa alienada, né? Não significa que você não se importe com os outros, é que esse aqui é um pensamento bem específico e é como normalmente essas pessoas se explicam, né? Quando elas são perguntadas ou abordadas sobre essa questão da felicidade, tá? E aí, normalmente, essas pessoas que têm esse pensamento, elas vão se envolver constantemente em ações sociais, né? Para tentar remediar esses problemas e tentar se sentir bem, mas sem se considerar realmente felizes. Como a gente falou, né? Desde lá na primeira aula, quando a gente tratou sobre felicidade, felicidade é um conceito muito subjetivo, né? Ou seja, cada pessoa vai criar o seu próprio conceito para felicidade, certo? Então, isso acaba limitando. A gente não tem como criar um conceito geral para felicidade. Cada pessoa vai ter o seu próprio conceito. E aqui a gente tem pessoas que criticam, né, modelos sociais, vamos dizer assim, de felicidade. E aí nós tratamos sobre essa frase aqui, né, do Erasmo de Roterdã: a felicidade consiste em ser o que se é. Tá? E aí a gente tem o lance do conceito ser subjetivo, né? Se o conceito é subjetivo, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer a si mesmo, né? E respeitar quem a gente é, para daí criar um conceito de felicidade que realmente nos satisfaça, que tenha a ver com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente crê, com a maneira como a gente vive, né? Que realmente seja possível de ser alcançado de alguma forma, né? Pelo menos, né? Parcialmente, se for o caso. Então, conhecer e respeitar aquilo que somos, as nossas necessidades, encontrar modo para exercer o que somos, pode ser um caminho saudável para a existência, e como um caminho saudável para a procura da felicidade também, sem necessariamente se afundar no consumismo ou se afundar no uso de medicamentos, por exemplo, para tentar criar uma felicidade artificial, né? Sem tentar se encaixar em padrões que não são para você, né? Mas se sentir bem consigo mesmo e se conhecer e tentar entender, né? Quem que você é, para daí tentar entender qual o padrão de felicidade que você precisa, porque lembra, né? Felicidade é subjetivo, tá? E no último, na última aula nós falamos sobre a carta sobre a felicidade, a Meneceu, né? Lembra do que trata a carta? Isso aqui é importante, tá? Eu sei que a gente tratou de alguns pontos principais da carta, mas eu não vou te cobrar isso. Eu preciso que você foque nisso aqui. Primeiro, do que a carta trata, né? Lembra que ela era para ser uma carta para um amigo, né? Do Epicuro, né? Que é o cara que escreveu. Daqui a pouco eu vou aparecer quem escreveu, né? Mas enfim, o filósofo escreve para um amigo dele, que é o Meneceu, tá? Mas acaba se tornando uma das principais obras da antiguidade, porque o Meneceu ele publica essa obra de tão bonito que ele acha, né? A busca pela felicidade é o tema central, porque afinal de contas a carta diz carta sobre a felicidade, né? Então o tema central dela é a busca da felicidade. E ele apresenta dois caminhos, que é a saúde do corpo e a serenidade do espírito, né? Então, ele fala que são preceitos que valorizam os prazeres naturais, né? Então, tomar um vinho, por exemplo, curtir um pouco, né? Mas também coisas que são essenciais à vida, por exemplo, como se alimentar, né? E que também é fundamental para você ficar vivo, tá? Controle sobre o desejo também é visto como uma coisa importante para se alcançar a felicidade, porque o homem que sabe ou ele consegue ser feliz com aquilo que lhe é necessário. Se você ficar procurando coisas que estão fora do seu alcance para ser feliz, você vai ser eternamente infeliz, porque sempre vai parecer, né, que tem algo que você não alcançou ainda, e só quando alcançar aquilo vai alcançar a felicidade. E aí, quando você alcança, fica mais distante. Então, a pessoa sábia é feliz com aquilo que lhe é necessário. Ela aprende a ser grata pelo que ela tem naquele momento, certo? Quem escreveu, né? Epicuro. Epicuro era um filósofo grego, né? Ele dava aula numa escola de filosofia para homens e mulheres, tá? E o ponto básico da teoria dele, que ele fala sobre prazer, né? Ele diz que o prazer representa o bem, enquanto a dor representa o mal. E por que essa carta foi tão importante para a humanidade, né? Porque ela vai se opor à ideia do Sócrates. O Sócrates, ele via a felicidade, ele dizia que a felicidade ela viria para o ser humano se ele suportasse qualquer dor e sofrimento. Então, isso parecia muito pesado, né? Epicuro, ele vem com essa ideia de felicidade como um caminho menos doloroso, né? Que é justamente a ideia de se estar satisfeito, né, com o necessário e sentir prazer nessas coisas. Então, seria muito mais fácil alcançar a felicidade pelo prazer do que pela dor e pelo sofrimento, certo? Então, a gente abordou os pontos principais, tá? Tua prova vai estar focada nisso aqui. Estuda, presta atenção aí na descrição da aula para saber qual é a atividade que você tem que fazer, beleza? Se cuida,
tá? E a gente se vê logo, logo, eu espero. Tchau!